Então, uma boa noite para vocês. Vamos dar início então ao nosso pré-curso Bizu, né? Essa aula hoje é a aula que nós vamos falar sobre a parte de dispositivos de trombectomia venosa. Tivemos vários lançamentos aqui esse ano, né, Sérgio? Então vai ser uma oportunidade bacana para vocês conhecerem esses dispositivos, as indicações. O Sérgio tem bastante experiência com isso e vai poder nos auxiliar aí nesse tema, né, que pega tanto a prova de vascular quanto a prova de endovascular, né? Lembrando que essa sequência de aulas aqui vão estar disponíveis no YouTube, e aí em janeiro nós vamos fazer uma live diretamente do estúdio, né, com alguns manequins, para tentar antecipar algumas questões da prova prática que a gente acertou bastante ano passado, né? Bastante não, acertando todas as questões, né? Então tá bom, Sérgio, obrigado por ter vindo aí, uma satisfação ter você novamente com a gente. Desligar seu microfone aí e você já pode começar, tá bom? Tá, joia? Estão me ouvindo bem? Então, Então tá, joia. Bom, a honra é minha, né? Parceria muito boa aí que eu fiz com vocês, fico extremamente feliz, né? É, Realmente, na prática, acertamos todas. E lembrando que o bizu de endovascular barra IAPACE teve 93% de aprovação no ano passado, ou seja, foi um, é muito alto, né? Sim, a gente já conseguiu chegar próximo disso outros anos, mas foi muito gratificante ver essa aprovação tão alta, né, dos nossos alunos, né? Em especial quando a gente compara com quem não faz o curso, né? Essa proximidade com os alunos faz a gente crescer muito também. Todo ano a gente vai renovando o curso com o que cair de que por um acaso a gente não contemplou. Eu imagino que está ficando cada vez mais difícil para o pessoal da sociedade perguntar algo que a gente não colocou nos cursos, né? Bom, dito isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, quando me foi dito para falar dos dispositivos de trombectomia venosa, o que que eu fiz? Eu tentei me ater aos que eu tenho mais experiência, o que eu acho que são mais efetivos, e aí, no meio da conversa, mostrando um pouquinho da nossa experiência, eu vou comentar sobre coisas que já caíram na prova de título de endovascular, que é o que eu tenho mais expertise, né? Bom, a primeira pergunta que sempre me fazem quando eu indico uma trombectomia num paciente com trombose venosa é por que que você indicou se o paciente não tem uma flegmásia? Indicar uma flegmásia cerúlea ou Alba Dollins é fácil. O paciente tem risco até de perda de membro. Agora, você admite, né, Claudinha? Está entrando aqui, eu vou deixar para você admitir todo mundo. Agora, indicar num paciente que tem uma trombose venosa e não tem flegmásia, aí fica o questionamento. Eu me sinto à vontade de indicar em boa parte dos pacientes que têm trombose femoral cometendo segmento ilíaco, em especial do lado esquerdo. O lado esquerdo é cerca de 3 a 4 vezes mais comum do que o do lado direito. Por quê? Porque tem o cocket. Na prática, inclusive, a gente vê muito mais do lado esquerdo que do lado direito, até mais do que esse número que eu falei para vocês. E na prática também a gente percebe que ao tirar os coágulos, seja por qual técnica, no final a gente vê a compressão. Então, por que não aproveitar a nossa trombectomia e já tratar um dos fatores causais prováveis, que é a compressão da veia ilíaca, né? A gente brinca que é uma trombofilia mecânica. Esse represamento causado pela compressão da veia ilíaca favorece a trombose no membro inferior esquerdo, né? Claro, muitos pacientes desses têm os fatores, imobilidade pós-operatório, uso de anticoncepcional, ou são efetivamente trombofílicos também. Então, 50% dos pacientes que têm uma trombose venosa suprainguinal tendem a desenvolver síndrome pós-trombótica. Você não tem respaldo de fazer uma trombectomia num paciente que tem uma trombose infrainguinal. Agora, com o acometimento suprainguinal, já começa a ficar mais evidente essa indicação, uma vez que 50% dos pacientes fazem síndrome pós-trombótica. E desses pacientes, 90% deles vão começar a emitir atestado médico por alguma incapacidade laboral por causa de síndrome pós-trombótica. Então, esse é um número altamente expressivo. 50% fazem síndrome pós-trombótica, desses 50%, 90% começa a dar testado por incapacidade laboral. E desses pacientes que fazem síndrome pós-trombótica, 10% deles evoluem com úlcera venosa. É um número muito expressivo. Por isso que a gente corrobora com a indicação. Claro, vamos ao bom senso. É um paciente muito idoso? Não tem por que indicar. É um paciente oncológico, com múltiplas comorbidades? Não tem por que indicar. Agora, um paciente jovem, que tem um COCT, uma trombose extensa, cometendo segmento ilíaco,
a gente tende a indicar muitas vezes. E aí o dispositivo que a gente usou meio que todos, mas o que a gente mais usou e mais tem prática, que eu vou meter a falar mais aqui, é o Angiojet. Por quê? Porque o Angiojet a gente consegue com ele fazer a trombectomia mecânica aspirativa, através do efeito Venturi, diferença de pressão, joga o soro e aspira e vai aspirando o coágulo. E aí uma coisa que já caiu mais de uma vez na prova de título, que este mecanismo de impulso aspiração para a retirada dos trombos faz hemólise, faz hemoglobinúria, pode fazer lesão renal. Então, por isso que a quantidade de ciclos de impulso aspiração do jet deve ser controlada, né? Não pode indefinidamente ficar fazendo impulso aspiração. E o angiojet também lhe permite fazer o pulso spray de actilise ou qualquer outro trombolítico, jogando dentro do trombo sob pressão o seu actilise, seu trombolítico. Eu tive, pessoalmente, algumas complicações com o uso de overnight, ou seja, você deixar o paciente com catéter fazendo trombolítico de um dia para o outro, e eu já tive algumas complicações, e muitos colegas vasculares próximos a mim também tiveram complicações. Nesse contexto, eu evito ao máximo de fazer overnight. A grande maioria das vezes eu só faço o ataque intraoperatório. E, felizmente, os pacientes vão bem, não necessitando de deixar overnight. E para eu ter um controle, uma facilidade, o representante que trabalha comigo, ele já sabe faz aquela solução de 100 ml de soro com 10 miligramas de actilise. Dessa forma, na hora que terminar a solução, eu sei que eu fiz 10 miligramas de actilise. E geralmente eu faço esses 10 em forma de ataque, que não tem complicação ou minimamente. Por quê? Porque a meia-vida da actilise é baixíssima da RTPA. Então, nesses casos, você está bem controlado o que você está fazendo. E aí eu sigo uma rotina habitual dos casos. Primeira coisa, acesso na veia femoral direita é importante. Primeiro, para você colocar o seu filtro de veia cava. Ah, mas tais autores não recomendam colocar o filtro quando está fazendo trombectomia, alegando que o próprio cocket protege. Eu tenho inúmeras imagens de filtro cheio de trombo no final do procedimento. Esse caso aqui, inclusive, se a gente olhar aqui, tem um Denali, a gente olha na ponta dele cheio de coágulo, fazendo uma imagem negativa no nosso contraste. Então, eu acho importante, sim, colocar o filtro. O que que eu mudei? Ao terminar o procedimento, a imagem está limpa, mínimos trombocitos residuais, eu já tiro o filtro. E nesse contexto, o AEGISE, que fica preso no seu fio guia, é uma excelente estratégia, porque você consegue, já no final do procedimento, simplesmente colocar a bainha e puxar de volta. Uma outra vantagem desse acesso femoral direito é que você consegue injetar diretamente pela femoral direita para você ver a confluência da veia ilíaca contralateral e lhe dar uma vantagem no posicionamento do seu estente venoso, em especial os sinos oblíquos, que lhe permite muitas vezes não invadir a cava até o outro lado, que não deixa de ser algo conflitante do ponto de vista de consciência. Bom, dito isso, fizemos então o acesso direito, colocamos o nosso filtro, aí nós vamos fazer o acesso esquerdo. Uma premissa básica de qualquer trombectomia venosa é você garantir o inflow da sua angioplastia. Ou seja, se você simplesmente só puncionar a femoral com o argumento de que a trombose está na ilha externa, na ilha comum, e você não tiver uma garantia que a femoral comum e a femoral superficial estão pérvias, você pode prejudicar o seu resultado. Neste contexto, a punção de veia poplítea, punção de veia perfurante, punção de veia de perna é uma excelente estratégia. Inicialmente, eu colocava os pacientes de bruço. Hoje em dia, eu não coloco mais. Então, a gente acaba colocando o paciente com uma rotação lateral do membro e a gente consegue funcionar poplite ou algum. Geralmente, se você olhar bem, esses pacientes têm veias perfurantes ou até mesmo as veias gastrocnêmicas bem dilatadas indo em direção ao poplite, que também resolve o seu problema. Devemos lembrar que o stent, um sinus, por exemplo, às vezes é 11 French. Então, você precisa ter um acesso venoso calibroso, né? E aí, eu vou lá com o fio guia, ele vai bater no trombo, vai dobrar, catéter de suporte, vai com ele dobrado e ele entra na cava. Dobrado é a melhor maneira de navegar, porque daí ele não fica entrando em paralela e você garante que você está entrando. Devemos ter muito cuidado que esses pacientes com cocket têm umas paravertebrais que andam em paralelo e a cava. E eu já vi balonarem, já vi complicação de colocar no stent no AV que não era a ilíaca entrando na cava. Então, na hora que você está navegando com o fio guia dobrado, isso lhe dá um conforto. Passei o fio guia. E aí a gente já vem com o Georgette. Estava com o introdutor 6. Eu faço inicialmente o Actilise. Já faço 10 miligramas e espero de 5 a 10 minutos. O que a gente percebeu com o tempo ao fazer essa estratégia? Que o número de ciclos do Georgette e impulso aspiração depois é muito menor. Então vale muito a pena fazer primeiro o Actilise, senta, espera 5 a 10 minutos e aí você passa o Georgette. E aí geralmente a gente acaba fazendo entre 100 a 150 ciclos de Georgette para limpar. Limpou tudo, faz sua imagem final.
você vê o cocket. E aí você parte para angioplastia. Balão diâmetros progressivos, para daí sim você colocar seu stent. Não sai de cara colocando seu stent, por exemplo, sinos oblíquos, que a gente gosta muito, que é o exemplo aqui que a gente está apresentando, porque você perde precisão. Balão na primeira, às vezes até com balão 14, para lhe dar tranquilidade de colocar o seu stent de uma maneira precisa. Essa técnica vai bem, geralmente até 72 horas, porque o coágulo ainda ele está fresco, ele sai bem. Agora, quando começa a passar daí, já começa a ter muito trombo residual. E aí a gente vai ver que um dos grandes vilões do insucesso desses casos é a quantidade de trombo residual. Aqui, esse gráfico, já aproveito e fazer o merchan do nosso livro de cirurgia endovascular, esse é para a vida. Tem aqui a classificação proposta pelo Fábio Rossi, que mostra a posição das compressões venosas. Então, por que é importante a gente ver? O tipo 1 e o tipo 2 não adentram a cava. Aí fica confortável você colocar seu stent sem invadir a veia cava. Agora, o tipo 3 e tipo 4, que é mais ou menos 40% dos casos, lhe obrigam a invadir sim a veia cava, mesmo se você estiver usando sinos oblíquos. Mas você não precisa encostar do outro lado. Você pode invadir um pouco mais. Acho que vale a pena ter em mente esse gráfico, porque muitas vezes a gente percebe que o paciente estraga o outflow do caso ao colocar o stent muito proximal, e aí tem uma compressão bem na ponta do stent, isso pode prejudicar o seu resultado final. Da mesma maneira que a gente faz para a veia ilíaca, a gente faz também para cava, né? Se o paciente tiver a veia ilíaca externa e como um pérvis, a trombose forçou na cava, como esse caso que a gente está apresentando, vem por cima, coloca o filtro, funciona a femoral bilateral, passa o angiojete, passa o actilise, passa o angiojete bilateralmente, angioplasta a cava e põe stent. Da mesma forma que o sistema ilíaco, apesar que isso aqui é muito menos comum que o sistema ilíaco, mas da mesma forma que o sistema ilíaco vai bem até 72 horas. A gente deve ter uns 4, 5 casos. Mas nem tudo são flores. Muitas vezes pacientes chegam para a gente com uma história mais longa. Esses pacientes têm um convênio que não lhe permite fazer de um dia para o outro, e aí a gente começa a ter falhas em sucesso técnico. São 5 as principais causas de falha de trombectomia e angioplastia venosa. Trombofilia. Às vezes o paciente tem SAF. Você pode ter limpado tudo, mas o corpo estranho favorece a trombose, ainda mais que você não deu um antiagregante plaquetário, que muitos desses pacientes têm indicação. 2, você não garantiu o inflow. Como eu falei, puncionar lá embaixo na poplítea é fundamental. Na hora que você injeta o seu contraste da poplite e vê esvaziando na cava, isso lhe dá uma tranquilidade muito grande, porque você garantiu o inflow. Pode ver em mídia social, inclusive na minha, de vez em quando, que a gente posta aquela imagem bonitona, estática, ou só o catéter está dentro do stent, isso não é um bom parâmetro. Bom parâmetro é uma imagem dinâmica, vindo da poplite, mostrando esvaziamento na cava. Aí você garante o inflow e o outflow, que é a saída, como eu falei, às vezes o stent está muito proximal, né? Se a gente olhar aqui nesses casos aqui, casos difíceis, né? Eu vou até comentar depois sobre eles. Mas nesse caso aqui da direita que tem um ausente, pode ver que tem uma compressão ainda distal. Então o outflow está prejudicado, né? É, e aí tem um grande vilão de muitos casos. Você foi brilhante, colocou seu stent bem posicionado, limpou tudo, mas o paciente, em aproximadamente 6 meses, começou a ocluir tudo, fazer estenose e ocluir. Isso é hiperplasia intimal, muitas vezes. E a gente sabe pouco sobre hiperplasia intimal. O que que a gente sabe? Que quanto maior a força radial contra a parede, quanto maior a quantidade de metal em contato com a parede, maior a indução de hiperplasia intimal no paciente que tem predisposição. Então, nesse contexto, se você fez uma oversize, colocou um stent 20 num cocket, uma paciente que tinha indicação de colocar um stent 16, e às vezes o IVA te ajuda nisso, você tem altas chances de induzir esse paciente a hiperplasia intimal, certo? Se você tinha um paciente com hiperplasia e você colocou muitos mais stents dentro, vocês vão ver que eu vou mostrar casos que eu, inclusive, fiz isso, você está favorecendo o surgimento de mais hiperplasia intimal. Ah, mas tem balão farmacológico. O respaldo literário para você usar balão farmacológico no território venoso é muito baixo, né? Hoje em dia a gente até tem stent 12, 14 farmacológico, mas o respaldo é baixo. E aí a gente vai para a quinta causa, que é a tromboresidual. Trombo residual é uma das principais causas de reoclusão, uma das principais causas de síndrome pós-trombótica em paciente com trombose venosa e ilíaco-femoral. E aí aqui tem os tips and tricks, as dicas e truques da família Sandri, que fazem muito isso. E eu assinalei aqui 5 dicas, que é olhando essas imagens da esquerda de casos complexos de oclusão crônica, para a gente lembrar delas, né?
realizar a pré-dilatação, como eu falei, não ir colocando estente direto, não deixar área nua entre estentes, não tem como você colocar um estente na ilíaca comum e aqui na femoral deixar uma área nua entre eles, né? Toda lesão tem que ser recoberta com estente. Ah, não existe, ficou bom só com balão. Ficou aquela fibrosinha ali no local, isso a chance de ocluir é muito grande, né? Ligamento inguinal pode e deve ser cruzado, né? Tem estentes com uma alta flexibilidade, que me dá tranquilidade de fazer isso hoje em dia, né? E não desistir se o primeiro procedimento foi falhado. Esse caso da esquerda aqui já tinha feito 5 procedimentos, né? Por falar nele, esse aqui é o da direita, é aquele caso que tinha mostrado. Então, a gente acabou fazendo uma abordagem nova trombectomia, implante de stents. E esse caso da esquerda também, esse é um wall stent, com uma compressão para cima e para baixo. A gente acabou colocando vários stents. Se a gente olhar aqui, tem um espaço entre a parede do stent e a parede do fluxo do contrastado. Isso é hiperplasia no intimal, né? E aí que tá. A quantidade de trombose residual, de sujeira que fica, tem a ver com o tempo de evolução. Um coágulo, em até 3 dias, ele é rico, até 3 dias ele tem muita matriz em fibrina. A partir daí começa a deposição de colágeno. Então, por que que o nosso resultado vai bem até 3 dias? Porque tem muito coágulo lá mesmo. E tem pouca fibrina, tem pouco colágeno. A partir daí, com 7 dias, já 20% do trombo é coágulo. A partir do 15 dias é considerado crônico. E a partir de 21 dias, 80% desse coágulo é colágeno. Então, não tem como você achar que você vai fazer um trombolítico e vai ser bem sucedido nesses casos, né? Então, por isso que a trombólise ela é bem sucedida em casos agudos. Até 14 dias tem bom resultado. Daí para frente, ladeira abaixo, tá bom? E se a gente for observar, a quantidade de trombo residual é o principal fator seja com anticoagulação, seja com a principal fator para evolução para síndrome pós-trombótica. 2 até 3 vezes mais se você tiver uma alta taxa de trombo residual. Então, por isso que o trombo residual é um dos grandes vilões da história. E aí tem um outro dispositivo frente a isso que a gente falou, que é o ClotTriever. O ClotTriever, ele funciona não só para esses coágulos que são mais frescos, que aí o Angiojet vai bem, tem gente que gosta do Aspirex, do Indigo e por aí vai, é, como ele funciona bem frente à sua rigidez para tirar o coágulo que não é agudo, que já é rico em colágeno. Essa parte proximal dele é quase que uma lâmina cortante virada para dentro, então você consegue ir negociando e tirando os coágulos. Tem um introdutor 13 frentes que fica lá na poplite, então obrigatoriamente você coloca o paciente do decúbito ventral para fazer isso, que ele consegue, no funil, puxar esses coágulos. Então, tem mais estudos que isso, né? Mas já tem 9 estudos, com 700 pacientes, com 92% de remoção do coágulo. Então, realmente uma técnica nova que veio para ficar, para ajudar em muitos casos, principalmente nesses que já são subagudos crônicos. Minoria dos pacientes precisou de trombolítico e não tem lesão renal. Veja, se a gente falou que a lesão renal é pela hemólise do angiojet, aqui não tem nada disso, né? E aí já tem alguns estudos comparando o ClotTriever com os outros mecanismos de trombectomia mecânica ou química, né? Um dos principais estudos, e que começou tudo, na verdade, que fez as pessoas abrir os olhos para a indicação de trombectomia mecânico-aspirativa e trombólise, é o ATTRACT Trial, em que a gente viu uma tendência de menor evolução para síndrome pós-trombótica. E aí já tem algumas comparações que a quantidade de trombo residual usando o ClotTriever foi menor do que com os outros dispositivos trombolíticos, né? Claro, tem vários viés, como por exemplo dias de apresentação, né? Que entrou em tudo ali no ATTRACT. E entrou também no ClotTriever, mas o ClotTriever funciona melhor nesses casos que não são mais agudos, né? Então, já tem uma evidência que existe um dispositivo para casos que não são mais agudos. Então, aqui o primeiro caso, ó, paciente de 38 anos, uso de anticoncepcional, uma cianosezinha do pé. Aquilo que eu falei, é uma flegmase? Não, não é. Mas tem uma trombose venosa profunda ilíaco-femoral. E aí tem 72 horas de história, ó. Então, punção na poplítea, injeção de contraste, e aí a gente já consegue ver a circulação colateral e a oclusão do eixo ilíaco. Passamos o sistema ClotTriever, a gente abre esse basket lá para cima, na cava, e volta ele nos 4 sentidos para tirar os coágulos.
terminou tudo, é aquilo que eu falei, no final a gente vê o cockpit. É quase sempre, né? E aí a gente coloca um stent. O IVUS te ajuda a quantificar seu stent. O que que os estudos falam, por exemplo, o estudo Raju? Que o ideal, como regra geral, numa veia ilíaca, é ter uma área de 200 milímetros quadrados, né? Que seria o equivalente, digamos, a um stent 16, né? Então vale a pena você passar o IVUS antes e depois e ver essa área, né? Na ilíaca comum, 200, lá para a ilha externa, em torno de 120, na parte distal. Então, esses parâmetros te ajudam muito a entender, né? Outro caso que com a paciente de 42 anos, já 6 dias de história. 6 dias de história, angiogete, aspirex, penumbra já tendem a funcionar menos. Trombólise química também. Então, nesse contexto, vai melhor o clotriver. Então, aqui a gente vê realmente bastante trombo, né? E aí tem um macete. Lembra que eu falei que a gente, quando a gente vai fazer o trombectomia usual, a gente funciona a femoral direita? Só que aqui com o paciente de decúbito dorsal, a gente pode pegar um cobra, cruza, e aí você injeta pelo introdutor, que é 13 frentes desse lado, e pelo cobra para você ter essa imagem. Olha que precisão que você tem da compressão, ainda mais usando o IVUS junto, para você saber de colocar os seus estentes oblíquos direitinho, né? Dá conforto no invadir a cava do outro lado, a ilíaca contralateral, mas você precisa ter certeza de onde está essa compressão para você não comer bola no outflow, né? E aí, essa imagem aqui, esse vídeo, é aquilo que eu falei para vocês. Isso é conforto. Você injetar da poplite a mostrar que todo o eixo está aberto. Vou mostrar mais uma vez. Você garantiu o inflow, você garantiu o outflow. Mais um caso aqui, paciente tem conclusão de ilíaca e cava há 30 dias. Aqui a taxa de sucesso dos outros dispositivos é muito baixa, né? O paciente estava, inicialmente nós estávamos meio refratários, o paciente estava oligossintomático, mas começou a piorar muito, desenvolver varizes colaterais num período muito curto. Então a gente optou por intervir, né? Então, punção poplítea bilateral, passamos o clotriver dos dois lados, né? Para você não abrir dois sistemas, você abre um introdutor bem grande, um 12, para colocar na poplítea contralateral, para você poder ficar trocando, né? Aí não saiu tanto trombo frente à cronicidade, mas saiu, né? E aí prosseguimos com a nossa angioplastia. Então, aqui tem muitos stents, porque é o que a gente tinha disponível, né? Nós usamos todos um só. E aí a gente colocou um 20 para cima, e aí os sinos em kissing para baixo, e depois o Zilvervena para baixo, né? São vários stents, mas esse paciente está com uma evolução super boa, já tem um tempo esse caso, a gente tem acompanhado de perto, né? E aí, mesma coisa, como eu falei, o ideal sempre é você conseguir fazer a imagem injetando lá do sistema poplíteo e vendo o outflow para cá. Último caso, paciente com oclusão da veia femoral comum eixo ilíaco há 3 dias, pós-artroplastia de joelho, né? E esse paciente ficou com a perna muito grande, não estava melhorando. Então a gente já estava com alguma experiência com o dispositivo. Aqui aquele macete de injetar então dos dois lados, AIVOS para ajudar, muito coágulo mesmo. E aí colocamos nos sinos oblíquos 16, 150 para conseguir vir daqui até a ilha externa. Se está bem limpinho para baixo, não tem por que colocar outro stent. Mas, como eu falei anteriormente, caso tenha estenose residual mais perto da região femoral, você tem que cruzar o ligamento inguinal. Não deixe com seu inflow comprometido, porque pode prejudicar todo o seu procedimento. Você tem que reabordar o paciente. Mas nem sempre dá para usar o clotriver. Por quê? Se ele tem um basket tão comprido, aqui você não consegue, com esse filtro aqui em cima, já você não consegue. Da mesma forma que com o stent aqui embaixo ocluído, você puxar o clotriver tem grandes chances de enroscar nessa malha. Então, nesses casos, a gente contraindica o clotriver, né? Há quem diga de cruzar contralateral, mas nem isso nesse caso dá para fazer, porque o stent está invadindo, encostando a cava do outro lado. Caso difícil, né? Que esse eu apresentei anteriormente, a gente acabou usando outras coisas. Mas tem que lembrar que nem sempre dá para usar o sistema, temos que pensar nisso. E aí, para a gente acabar, então, algumas mensagens aí para levar para casa, que quanto mais crônico o trombo, mais difícil da gente usar os sistemas habituais para retirada dos coágulos, né? Quanto maior a quantidade de trombo residual na sua trombectomia, maior a chance de evolução para síndrome pós-trombótica. A gente tem que lembrar que a nossa indicação, na grande maioria das vezes, não é porque o paciente está com uma flegmase, é porque a gente quer prevenir ele de evoluir para síndrome pós-trombótica, né? O sistema Clot Triever, então, é uma boa opção para esses casos que já têm alguns dias de história. E a realização
da flebografia para um acesso poplite, evidenciando inflow e outflow, é a melhor evidência de sucesso técnico. Não caia na besteira de deixar um vert dentro do stent lá na região ilíaca e faz aquela imagem bonita e acha que isso está bom. Injeta lá da poplite para você ficar tranquilo, tá bom? É isso. Muito obrigado. Fico aqui à disposição para a gente começar a trocar informações.